aí, cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui em 6 partes e vamos começar falando sobre as celebrações do 7 de setembro, marcadas por muita narrativa e pouco povo. Não tinha ninguém, evento esvaziado. Quero mostrar para vocês algumas coisas, trazer algumas imagens, mostrar as contradições da própria imprensa. Uns falam uma coisa, outros falam outras, impossibilidades matemáticas e até a Amanda Klein teve que jogar a toalha. Enfim, tem muita coisa para mostrar para vocês nesse primeiro tópico, relembrar algumas coisas, fazer algumas reflexões, para depois falarmos mais um pouquinho sobre os possíveis desdobramentos da última ação que envolve Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Lava Jato, delações, provas, o que está acontecendo. E no dia de ontem, teve uma postagem de uma pessoa específica do âmbito da esquerda. Eu acho que o Sérgio Moro devia rezar, pedir proteção, que a coisa, o bicho vai pegar por cima dele. Depois quero falar com vocês de alguns temas que estão ligados ao agronegócio, as ONGs, a Amazônia, algumas coisinhas que estão acontecendo e que isso tem até a ver com a viagem que o Dilma vai fazer. Tá indo aí foi para a Índia inicialmente, depois para os Estados Unidos, ver o seu amigo Biden. Quero trazer informações, inclusive de alguns objetivos da Turminha do Amor, que era um espaço específico na ONU. Para que, óbvio, né? Promoção da democracia, combate dos custos de ódio e tem mais algumas coisas. Garanto que é interessante. Depois, eu acho que vai dar tempo de falar disso também. Vamos falar de Bolsonaro mais um pouquinho no âmbito eleitoral. Saíram mais algumas notícias e tiveram algumas narrativas que foram levantadas ao longo do dia de ontem pela turma da esquerda e que eles tomaram os fact-check nas redes sociais, né? Na verdade no X, né? O antigo Twitter. E se der tempo, ainda tem mais algumas notícias diversas da turma que cria muita confusão pelo Brasil. Mas vamos começar. 7 de setembro. Uma data que, numa boa, eu acho que até 2019 ficava sendo deixada de lado. Era apenas mais um feriado. Dificilmente você via pessoas indo para as ruas, sabe? Uma programação prévia, um engajamento em torno desta data. As coisas começaram a mudar conforme Bolsonaro chegou ao poder. Aí ontem teve o primeiro 7 de setembro da era Lula, tava todo mundo esperando a despolitização do ato e mais algumas coisinhas, né? Falando que ia ser diferente. Enfim, vamos começar a olhar o que a imprensa tem para nos contar. Não é nenhum blog de direita, não é nenhum direitoso bolsonarista, não. Só notícias. Pro isentão, até pra turma da esquerda, que gosta de criar narrativas, né? Tem que se deparar um pouquinho com a verdade. Aí você vê, a Folha de São Paulo. 7 de setembro sob Lula, tem público menor. Acho que foi até bondoso. Não é que teve um público menor, acho que devia ter colocado um adjetivo antes, né? Na verdade, um advérbio de intensidade. Absurdamente menor. Clima despolitizado e menos verde e amarelo. Bom, essa matéria é fake news. Não a parte do público menor, né? Que é muito menor. Essa parte do despolitizado, que não foi bem assim não, viu? Mas a gente vai chegar lá. Vamos focar primeiro no final. Menos verde e amarelo. Nota faz questão de destacar que, diferente dos anos de Jair Bolsonaro, o verde e amarelo em especial, né? Em especial a camisa da seleção brasileira, não foram predominantes. Não foram predominantes. E aí vocês questionam, mas teve ou não teve verde e amarelo? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Porque a UOL já diz, 7 de setembro reconcilia lulistas com verde e amarelo. Mas a Folha de São Paulo falou que não tinha verde e amarelo, agora o UOL fala que foi a reconciliação. Aí eu fui dar uma lida na matéria do UOL. E assim, a matéria são relatos. E aí o jornalista ainda pode dar uma barrigadinha, empurrar para um lado, empurrar para o outro, só que a matéria trazia fotos. E aí eu acho que para a gente falar de cores, uma predominância, uma reconciliação, nada melhor do que observar imagens. E aí a gente faz o tiratema. Essa matéria do UOL trouxe 2 fotos. Essa é a primeira foto. Vamos tentar ser o mais honesto possível. Eita, isso daqui é um boné azul que tem um negocinho aqui verde e amarelado. Tem uma camisa amarela aqui. Tem algo verde e amarelo aqui que eu não sei identificar o que é. Tem uma pessoa aqui com camisa amarela. Tem um amarelozinho aqui e outro aqui. E só.
Isso daqui para vocês parece uma reconciliação com o verde e amarelo? Eu acho que a nota da Folha de São Paulo, que disse que faltou verde e amarelo, eu acho que está muito mais precisa. E aí a nota traz essa outra imagem. Olha só, agora vocês estão vendo a reconciliação. O jornalista conseguiu achar uma pessoa. Uma pessoa de verde e amarelo. Vocês realmente acham, vocês querem me fazer acreditar que se o dia ontem tivesse sido marcado por petistas, podia ser esse padrão, ó, bonezinho do Lula, um bonezinho do MST, que é o padrão deles, né, o vermelhinho, mas com camisa verde ou amarela, ou até azul, mas um grande grupo, vocês acham mesmo que não teria nenhuma foto nas redes sociais? Não. Reconciliação. Beleza. Já esperávamos isso. Mas vamos continuar. Aqui é outra foto. Aqui, né, foi um vídeo que o antagonista está comentando, né, no momento, que o rapaz ali de farda pede pro Lula permissão para começar o desfile. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre este palanque. Vejam como são as coisas. Cadê o verde e amarelo? Cadê o verde e amarelo? O verde e amarelo que eu tô vendo é só a faixa presidencial, só. Se bem que o Camilo Santana ali atrás do Dico tá com a gravata assim meio verde, meio amarela, um terno assim meio azul claro, bebê. Só, gente. Só. O que mais tem? Pelo contrário, você olha pra Marina Silva. A Marina Silva de vermelho. Você olha pra a senhora primeira dama de vermelho. Nem a primeira dama. Nem a primeira dama. E você vê aqui, né? Eu realmente acho que é uma baita diferença. Baita diferença. Você vê que até a gravata de Bolsonaro, né? O Bolsonaro não vai ir com terno verde e amarelo, porque ele não é o Luciano Hang. Mas Bolsonaro tá com aquela gravata dele, que é um azul marinho, um preto, que tem umas listrinhas verde e amarela. Em algum momento tá com um lençozinho ali também, verde. O Lula não. Gravatinha vermelha, padrão PT. Mas você vê a Michele. Vestido amarelo. Que diferença? Que diferença? Essas coisas têm que ficar registradas. Porque para a imprensa brasileira, os bolsonaristas sequer são seres humanos. Eles desumanizam, eles atacam, eles difamam. Os bolsonaristas sequer podem participar, né? É para tirar dos bolsonaristas. Assim, cara, meu Deus, eles falam assim que não, que Bolsonaro sequestrou a festa. Como? Como, gente? O que é que ele fez para fazer isso? Ele colocou, sei lá, a polícia para forçar pessoas a irem para as ruas? O que foi que ele fez? Impediu os petistas de participarem? O que foi que ele fez? Só porque as pessoas foram de livre, espontânea vontade, de forma voluntariosa, aí gera todo esse estardalhaço? Beleza. Mas vamos voltar mais uma vez ali para a nota da Folha de São Paulo. Porque se a da UOL estava mentindo, pelo menos eu acho que estava exagerando na reconciliação com o verde e amarelo, eu falei que a nota da Folha era fake news. Clima despolitizado. Vocês querem me falar que tem despolitização? A turma de vermelho. Gente, isso tá óbvio que é um sinal. Tá óbvio que é um aceno para a base. E o Globo? Globo. A mídia mais petista do Brasil. Janja faz o L, apoiadores ao chegar ao desfile de 7 de setembro com Lula. Veja fotos. Aí você só vê a manchete, você nem olha o subtítulo. Aí você fala, não, mas veja só. É porque ela chegou, ela tava, sei lá, subindo um lugarzinho ou outro ali, né? Ela não tava discursando, ela tava chegando no palanque, não foi isso não? Não foi isso. O subtítulo já deixa claro, primeira-dama acenou aos apoiadores pouco antes do casal presidencial desembarcar do Rolls Royce. Ou seja, ainda estava no Rolls Royce. O desfile presidencial. Olha a foto. Isso daí é despolitizar os atos? É isso daí? Isso é a despolitização? O vermelhinho fazendo L? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Mas beleza. Vida que segue. Paulo Pimenta, ministro das Comunicações. Se tem uma coisa que a esquerda gosta de se debruçar é sobre comunicação, né? Para, na verdade, fazer propaganda. Hoje é um dia de devolver o 7 de setembro para o povo brasileiro. Bom, faltou combinar com o povo. O povo não foi. O ministro da SECOM acrescenta que queremos que o povo compartilhe com a gente
esse compromisso de união. União? Mas os bolsonaristas sequer eram bem-vindos. Que união é essa? Aí vamos dar uma olhada, né? É hora de devolver pro povo. Vamos devolver. Vamos devolver. Segundo o Metrópolis, cerca de 50 mil pessoas foram ao desfile do 7 de setembro. 50 mil. Uau! Segundo a estimativa do Exército, o público que compareceu ao 7 foi maior do que os 30 mil esperados. Tá bom. Aí, essa não é o Metrópolis, né? O Metrópolis só está divulgando o dado que recebeu do Exército do Lula, que bate continência para ele. Já a Exame traz outra informação, e eu acho que tem alguém mentindo. Porque a Exame fala, desfile do 7 de setembro, em Brasília, tem clima tranquilo, sem protestos. Entrada foi restrita a 30 mil pessoas. Quem não conseguiu acessar o local acompanhou o desfile por telões. Então, peraí. Falando que a entrada foi restrita a 30 mil pessoas. Aí, ao longo da outra fala das arquibancadas. Mas o Metrópolis disse que o Exército falou em 50 mil. Eu acho que tem alguém mentindo. Os dois não podem estar certo. Ou tem restrição de 30 mil ou teve 50. Os dois não dá. Os dois não dá. Quem está mentindo? Eu não sei. Não sei. Temos algumas imagens. Não dá para contar. Por mais fácil que possa parecer ser, né? Porque você não vê muita gente. E eu não sei, gente. Eu fico me perguntando, né? Rapaz, beleza. Deve ter mais algumas tendinhas aqui para baixo, né? Pro lado de cá também, mas 50 mil pessoas nessas tendinhas, esse povo aqui na grama, eu não sei, né? Mas tudo bem. Aqui é um vídeo do Flávio Bolsonaro. Não vou dar play no vídeo. Vou mostrar outras imagens. Como você vê ali também, né? Bom, eu acho difícil de ter 50 mil pessoas. Eu acho difícil ter 30. Não tem ninguém. Olha essa imagem. Aérea, né? Que vergonha. Isso é vergonhoso. Aí, como eu falei pra vocês, Amanda Klein tá comentando, no momento que o Dilma tava ali no Rolls Royce com a Janja. Vamos ouvir. Lívia, a alta cúpula das Forças Armadas estará presente, políticos estarão presentes. E agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, né? Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente está sentindo falta dos civis. Aí... Lívia, A gente tá sentindo falta dos civis. Fecha aspas para Amanda Klein. Eu tenho certeza que vocês já esperavam isso. Mas volto a falar, isso tem que estar registrado. Isso é uma mudança que hoje pode parecer óbvio, pessoal. Essas situações aqui hoje, ela pode falar, pô, mas tá todo mundo percebendo isso. E daqui a 2 anos, e daqui a 3 anos, e daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, ainda que a direita volte ao poder, e que eu acho que vai voltar, eu realmente acho isso, acho de coração. Eu vejo como as coisas estão indo, e serão algumas matérias que eu acho que nem vou tratar no vídeo de hoje, porque tá lá no finalzão, vou deixar para amanhã, só uma nota bem interessante aí no Estadão, hoje, ou foi agora de madrugada, ou foi no final da noite de ontem, falando sobre uma coisa que tá rolando aí no WhatsApp de empresários, que eu achei bem interessante, meu comento com vocês, envolve a questão econômica. Eu acho que o Brasil vai dar ruim. Acho que vai dar ruim. E acho que a gente vai chegar em 26 aí. Eu não acho que essas coisas que estão fazendo contra Bolsonaro vão fazer que as pessoas deixem de votar nele. E eu acho que se aumentar a perseguição, eu acho que vai aumentar a quantidade de votos, o engajamento também. Eu acho isso, né? Eu não acho que perseguir dá muito certo. E eu acho que a direita vai voltar. E a gente vai voltar, e aí? Não vai ter um passado? Vai começar tudo do zero? A gente tem que relembrar as coisas. Isso daqui é marcante. Para quando voltar mostrar, olha só, olha quem estava preocupado com o Brasil. Olha quem se importa com a nação. Vocês falam tanto de despolitizar. Vocês falam tanto de deixar as diferenças de lado. Vocês falam tanto de fazer uma posição racional, inteligente. Mas olha quem está preocupado com o país. E está registrado. No que depender de mim, não vai ficar registrado apenas em um vídeo. Porque vídeo
Às vezes é difícil de achar, ainda mais que eu não tenho como botar no título tudo que eu comento em vídeo. Mas isso vai pro Atlas. Vai estar no Atlas brasileiro. Eu até quero muito, não sei como, se vai ser possível, fazer uma edição anual ano que vem, né? Obviamente que quem assina tem acesso a tudo, assinou tem acesso a tudo, né? Esse projeto, muito mais do que tudo, eu só quero manter ele de pé, para poder pagar o salário da turma, botar rodando. Eu não consigo rever sozinho, pra vocês terem ideia. Esse último agora de julho, ele fechou com 398 páginas. Não é pouca coisa. Então é notícia, comentário, tá lá, tudo bonitinho, tudo organizado, separado por tema, ordem cronológica. Você conseguir juntar tudo, de janeiro a dezembro, num só, limitar umas 700 páginas, para ser tipo uma Barça. Os mais antigos aí sabem do que eu tô falando. Tá ali, enciclopédia, tá aqui, ó, todo o registro dos principais fatos para ninguém esquecer. Não vai ter revisionismo histórico. Imagina hoje o garoto de 13 anos, 14 anos, que tá indo pra escola, seu professor pessoalista, e o professor contando o que aconteceu no Brasil nos idos de 2013, 2014, 2015, a prisão do Lula. Imagina eles contando isso à luz da decisão de anteontem. À luz da decisão que falou, cara, você sabe o que eu tô falando, a decisão lá. A gente vai falar dela. Como é que você rebate isso? Como é que você rebate isso? Com base em quê? Você pode contar em casa. Mas aí fica naquela... O cara, hoje em dia, tem muita gente que prefere acreditar no professor do que no próprio pai, do que no próprio avô. Então tá aí, tentar pelo menos trazer com as notícias da própria imprensa. Falar, cara, olha só, a imprensa noticiou na época, olha o que aconteceu. Presta atenção. Até quando vocês vão ficar dormindo? Tá ali. No pouquinho que eu posso. Eu acho que é onde eu posso ajudar, né? Quero sempre levar informação. Mas vamos continuar. Aí você vê, segundo o Paulo Pimenta, devolver para a população 7 de setembro. Lula faz 7 de setembro com público menor e coloca Zé Gotinha para desfilar. Já não tinha população, né? Eu já ter falado do Zé Gotinha para gerar algum tipo de engajamento. Aí vem a Camila Bonfim, uma das meninas da Globo News, para falar pontos altos do desfile de 7 de setembro. Zé Gotinha, presença de chefes de poderes que não estavam no ano passado. Uau! Ausência de Lira. Uau! Mas o Lira é o chefe de um dos poderes, não? Ah, não, que o chefe é o Pacheco. O Pacheco é o chefe do legislativo, não o Lira. Tá, beleza. Ar cívico. Você tá vendo? Desumanização. Vocês não são cidadãos. Vocês não têm civilidade. É assim que a Globo News trata as pessoas. Página virada do viés antidemocrático. Antidemocrático é o quê? Pessoas cantando o hino brasileiro. Pessoas com o joelho no chão, orando. Isso não tem democracia. Essa é a turma da Globo News. E essas coisas têm que estar registradas. Precisa mostrar para as pessoas. Acordar, gente, acorda. Olha o que eles estão fazendo com o nosso país. Aí depois que flopou, que foi um total fracasso, o Paulo Pimenta trocou algumas palavrinhas com a imprensa. Tá ali, ó. Desfile enxuto sem policiais. Não havia necessidade. Será que é necessidade ou será que foi proposital? Porque, segundo a esquerda, os policiais, em sua grande parte, são bolsonaristas. Paulo Pimenta disse ao UOL que não teve PM, Civil, PF, PRF, Detran, Força Nacional no desfile de hoje porque não havia necessidade. Um desfile mais curto, mais dinâmico, mais moderno, com um conceito. Que conceito? O conceito é democracia, soberania e união. Zé Gotinha, indígenas, paz, ciência e tecnologia. Desfilou quem tinha que desfilar para contar essa história. O PT me falar de democracia, soberania e união. Ah, meu Deus. É muita cara de pau. Outra coisa que eu também acho que é importante registrar. Como tem um grupo que está sofrendo. Eu não acho que está sofrendo porque não quis embarcar, sabe, em um movimento ista da vida, todas aquelas maluquices que a imprensa fala. Mas acho que é muito mais por alguns posicionamentos, alguns esclarecimentos, deixar algumas coisas claras. Eu acho que muitas pessoas esperavam que a turma aí do Exército tivesse pelo menos exposto algumas coisas de forma mais clara, alguns questionamentos que as pessoas fizeram num passado recente.
E a população foi meio chateada com tudo isso. Ficou muito chateada. As pesquisas recentes em torno deles vêm mostrando que vem perdendo um forte apoio da população como um todo. E no dia de ontem, você vê a postagem: 3.000 curtidas para 7.250 comentários. Já falei para vocês, quando tem mais comentário que curtida, essa métrica ela nunca tá errada. Mas pode ter certeza, mas certeza absoluta, que eles estão sendo, vamos falar assim, criticados. Eu acho que é mais do que isso. É um momento, acho que o dia de ontem foi um bom momento para algumas pessoas, quem quis, fazer uma autocrítica e se perguntar: por que as pessoas de direita estão tão insatisfeitas? A Globo não vai fazer essa autocrítica, mas talvez essa turma aí possa se fazer, né? Tentar entender. Ambulantes saem frustrados do 7 de setembro. Trouxe 1.000 chaveiros do Lula. Vende 20. E eu acho que as notícias têm conexão entre si. Você vê que os bolsonaristas, a galera ia lá, bandeira do Jair, camisa, etc. Os hotéis cheios, a gente comentou no vídeo de ontem. Bolsonaro movimenta a economia. Movimenta as ruas. É os petistas. Petista tá nem pra nada. Os petistas não foram ontem ver o seu grande líder. Por quê, pessoal? Gente, não teve nenhum tipo de proibição. E o que o Lula e a Rede Globo estão falando? Que a economia do Brasil está decolando, que está todo mundo rico, viramos a Suíça do Sul, todos os problemas acabaram. Os problemas que ainda restam são da gestão Bolsonaro, que a gestão Lula é só perfeição. Não errou em nada. É basicamente isso que eles falam. Por que as pessoas não foram para as ruas? Estava tudo vazio. Por que não teve várias caravanas para organizar atos? Por quê? E eu não vou falar assim, não, é porque o Lula não tem apoiadores. Ele tem apoiadores. Mas eu acho que os apoiadores do Lula, eles pouco se importam com o 7 de setembro. Se fosse um show, tivesse alguns artistas bacanas, aquela turma ali que gosta de uma lei Rouanet, aí eu acho que ia lotar. Mas não teve, a turma não foi. Por outro lado, saiu ontem a notícia na Veja que eu acho que tem tudo a ver também com o 7 de setembro, o momento que o Brasil vive, dizendo que quase 20.000 brasileiros foram viver no exterior neste ano. E o que chamou mais a minha atenção, falei no subtítulo, o número é 23% maior que o de pessoas que deixaram o país em 2022. Está crescendo a quantidade de pessoas saindo do Brasil. Mas te falaram que o Brasil está melhor do que nunca. Então, você vê a inconsistência, né? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão indo embora? Não é tão bom? Por que estão indo embora? Porque ninguém quer saber, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês... Eu vejo nos comentários, se eu pudesse eu ir embora. Tá difícil, Brasil. E o Felipe Neto fez uma postagem ontem que não tem como discordar muito dele, não. Só que o que ele tá pregando é um totalitarismo da esquerda. Esse que é o grande problema. Porque ele fala assim, ó: acho impossível celebrar a independência do Brasil numa democracia de coalizão. Não é possível governar sem apoio do Centrão. E para tê-lo, é preciso fazer coisas que nem vou comentar. Não. Se você eleger uma bancada no país grande o suficiente, que for de esquerda, você governa. Eu acho que o problema é porque a esquerda não tem números suficientes. A direita também não tem esses números suficientes. O Centrão, quem que acaba pegando esse voto? Como é que o Centrão pega esse voto? Aquelas pessoas apolíticas, que não acompanham o dia a dia, acham que estão votando um cara mais moderado. Não, esse cara aqui fez umas paradas aqui na cidade, mandou as emendas. Aí vai lá e vota. Somos reféns dessa corja sem identidade ou ideias. Apenas ganância e desejo de poder. Isso eu não discordo. Agora o que eu me pergunto é o seguinte: por que quando era Bolsonaro era tudo de pior? Mas quando é o Lula, não, o Lula está fazendo coisas porque ele precisa. Não, o Lula precisa se unir, porque é pelo bem maior. Mas Bolsonaro, quando flexibilizava, porque ele precisava para aprovar uma PEC de 308 votos, e ele tinha, sei lá, uns 40 deputados de direita mesmo, ele tinha 40, precisava de 308.
Aí Bolsonaro era o pior de tudo. O pior. Mas o Lula é bacana. O Lula é porreta. 2 pesos, 2 medidas o tempo inteiro. A democracia nunca deve ser questionada em essência, mas sempre deve ser aperfeiçoada. Hoje, infelizmente, estamos muito longe de uma verdadeira independência. Mas isso não era assim também nos anos anteriores? Não era assim também? A independência que eu acho que o Brasil precisa não é do Felipe Neto. Não é do Felipe Neto. Porque o Felipe Neto está preocupado só com o Centrão. Para o Felipe Neto, se o Centrão não opinar, mas a turma dos Soros ditar os rumos do Brasil, tudo bacana. Os zongueiros, nossa, os zongueiros podem controlar o Brasil. A ONU não pode impor regras à vontade. Isso não é independência, isso é vassalagem. A verdadeira independência do Brasil é ter a vontade da população sendo seguida. O que o povo quer? É isso, então faz, irmão. Isso é democracia, não é isso? A vontade popular faz o que o povo quer. Não que os iluminadozinhos acham que é o mais importante, né? Os déspotas esclarecidos da nossa era. Felipe Neto não vai se levantar nunca, mas nunca, contra essas forças transnacionais que querem destruir a soberania do Brasil para meter a mão nas riquezas do povo. Isso para ele, tá de boa. A gente é independente, né? Totalmente independente. Mas beleza, vamos continuar. Ainda tem muita coisa pra gente comentar. Ontem eu mostrei a turma, né, chorando, a imprensa e suas notas antidemocráticas, fingindo que, meu Deus, somos vivos, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Se fingindo, né, de santos, diante da decisão, sendo que a imprensa é cúmplice. Mas enfim, no dia de ontem, o Estadão publicou a entrevista que eles fizeram junto ao Ives Gandra, é um jurista, mais à direita, e aí eu quis trazer 2 perguntas e 2 respostas que fizeram para o Ives Gandra. Tá ali, ó. Ives Gandra, a decisão do ministro Toffoli servirá para punir Moro e Deltan pela Lava Jato. Já tá na manchete. Vai servir para punir. O Estadão pergunta: como fica a situação de Moro e Deltan? O Ives Gandra responde: rapaz, agora vão punir Moro, Dallagnol, Ministério Público. Foi criado um grupo para isso. Ele está se referindo à AGU. Porque, na verdade, Lula já está absolvido. Respeito a decisão do ministro, mas considero emblemática a decisão TRF4 pela qualidade e conformidade da decisão tomada. Espero que isso não reverta contra toda a Lava Jato, porque tem muito mais coisas. Aí, o que é que ele quer falar com isso? Toda a Lava Jato. O jornalista pergunta assim, ó: quais os possíveis impactos? Explica aí, quais os impactos? Além de Moura, etc e tudo mais. E o Ives Gandra fala: eu tenho a sensação que essa decisão vai ter algumas consequências. Tenho a impressão que as próprias empresas que foram obrigadas a devolver dinheiro têm direito à indenização da União por danos em razão da desmoralização do prejuízo. Pode gerar um efeito de redução da Operação Lava Jato, mas todos aqueles que foram prejudicados com a decisão passam a ter direito de entrar com ação contra a União, pedindo não só a devolução de valores, como por prejuízos decorrentes às imagens. No momento que tudo fica anulado, as empresas podem pedir a devolução do dinheiro até anulação de multas aplicadas e ainda interromperem pagamentos futuros. Bom, se as empresas entrarem e a causa for considerada justa, tiverem ganho de causa, eu acho que aí acaba se tornando aquele famoso precatório, né? Quando a União está devendo a alguém. E eu lembro que tinha alguns acordos bilionários. A economia do Brasil não está muito boa, né? A gente está com déficit bilionário. Vai aumentar mais alguns bilhões. E quem vai pagar essa conta? Começa com pô e termina com vô. O povo. Aí, o Globo soltou essa nota. E eu tenho a impressão, gente, que eu ainda vou trazer essa manchete em vídeo em algum momento. Eu acho que essa aqui é a típica manchete que vai
vai passar uns anos e vai fazer... E ela vai ser assim, ser icônica, né? Falar, pô, eu acho que a turma errou feio. Errou feio porque meu achismo, não numa análise técnica do direito, mas numa análise política da situação. Que tem algumas coisas que eu acho que tem essa componente e ela precisa ser levada em consideração. Que fala que mensagens hackeadas da Lava Jato podem inocentar réus, mas não servem para punir Moro e procuradores, avaliam juristas. Eu temo que esses juristas vão descobrir que Moro e Deltan podem sim ser punidos. Podem sim ser punidos. Podem, eu tenho para mim. Não sou jurista, mas acompanhando a política no Brasil, conhecendo um pouquinho do PT, o empenho deles de fazer a justiça funcionar. Olha essa postagem aqui do Ricardo Capelli. Ontem, 7 de setembro. Olha como estava o Capelli. Capelli, né? Amigo do Flávio Dino. Em breve, o Brasil pode dar mais um passo rumo à independência plena, retirando da vida pública todos aqueles que sabotaram a pátria, fazendo emergir o fascismo, destruindo empresas e milhares de empregos. Olha que o Capelli ainda fala das empresas. Está reforçando que foram destruídas, empregos, etc. Tudo mais, né? A Operação Condor 2 será desmascarada. E aí o que o Capelli coloca? Esse print aí do Moro fazendo um post curtido pelo Deltan Dallagnol. Bom. Qual foi um episódio que ocorreu este ano que gerou uma baita comoção nacional? Não, comoção não é a palavra certa, mas uma baita repercussão nacional. Vocês lembram de uma entrevista do Lula para o Brasil 247, algumas horas antes de uma operação da polícia que acabou por desmantelar uma ação de um grupo que faz muita maldade, é uma sigla, começa com a letra P e depois tem outras coisas, tem a letra C também no meio. E aí, nessa entrevista que o Lula fez, ele achou que o telefone estava desligado e ele disse que ele queria F, o Moro, queria F. Então, quando eu vejo essa notícia do Globo, e aí eu volto a falar o que eu disse ontem, né? Essa turma trabalhou ativamente para derrubar Bolsonaro. E agora? Quem é que entrou na fila? Quem é que tá na prancha? Andando na prancha para ser lançado aos tubarões? Será que valeu a pena? Vocês lembram desse caso do Eu Quero F? É um exemplo bom. O que é que vocês lembram disso? Além da fala do Dilma, o que é que vocês lembram? Vocês conseguem lembrar do pastelão que os seus ministros fizeram? Vocês conseguem lembrar de um vídeo clássico? A cara do Renan Calheiros? Eu acho que vocês não lembram. Isso tudo é registrado. Kimpai.com sem BR. E é isso que eu digo. Essa importância lá na frente, quando chegar no futuro, a gente relembrava as pessoas. Falar, se hoje aí eu, você que tá meio chateado, isso aqui, foi isso aqui, cara. Foi isso aqui que aconteceu. Tá registrado, tem vídeo, tem fala. Olha qual era o cara aí que a Globo, que essa imprensa falava que era democrata. Tá lá tudo bonitinho, com os links, tudo organizado, pra gente nunca esquecer desses ocorridos. O Ives Ganda falou que deve ter um desdobramento, né? E ele espera que não tenha um efeito cascata. Ele espera, mas tá meio complicado. Você vê que o TCU, Tribunal de Contas da União, já convocou auditores para decidir efeitos da decisão do Supremo que anulou provas. E o que é que o Estadão diz? A avaliação técnica vai sugerir se o TCU deverá ou não rever os processos que resultaram em acordo de leniência com a Odebrecht. Pelo acordo, a empreiteira se comprometeu a pagar 8 bilhões e meio. E aí? Vai pagar? Não vai pagar? O que já pagou vai devolver? Integrantes da corte ouvidos pelo Estadão evitam antecipar qual será o caminho a ser seguido pelo Tribunal de Contas. O parecer dos auditores precisa passar pela avaliação do plenário da corte para que os primeiros encaminhamentos sejam feitos. A informação antecipada pela colunista Hernanda Agostinho da CNN é confirmada e foi confirmada pelo Estadão. Os procuradores, o Poder Judiciário aí, né,
tantas coisas acontecendo no Brasil, mas tá todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Talvez não chegássemos nos finalmente de hoje se alguns questionamentos tivessem sido feitos uns anos atrás. Mas agora tá ali, ó. Procuradores e juízes decidem recorrer da decisão. Essa tem até explicação falando que diante lá disso, daquilo, outro, bababá, o ministro Toffoli tem o poder de decidir, né? Uma pessoa só, mas em caso das pessoas recorrerem, entrarem com agravo, aí a decisão vai para ser jogada na segunda turma, que é a turma que ele faz parte, junto com outros ministros, e aí eles vão tomar ali uma decisão em colegiado para falar, não, mantém, não mantém, etc, tudo mais. Mas enfim, né? Eu acho que a decisão vai ser mantida. O que é que vocês acham? Qual a experiência de vocês? Não é o que vocês gostariam. Não é o que vocês gostariam. É na experiência, no feeling. Vamos ser juristas, não. Vocês que acompanham a política, estão observando os movimentos. O que é que vocês acham? A decisão será mantida ou pode ser revista em parte? Isso daqui não foi ontem, foi anteontem. Foi no dia da decisão. Olha que bacana. André Guedes, o cartunista do MBL. Falta quanto para mandarem investigar qualquer um que ouse defender a Lava Jato por ataque à democracia? Uai, cidadão, a tua tese ela já existe. Vocês. Você lembra de uma coisa que no passado alguns partidos de esquerda denunciavam, mas que a gente sequer pode falar? Não pode nem falar, fica quieto. Quantos assuntos no passado a própria imprensa dos mais diversos falavam uma coisa e as pessoas debatiam e hoje é proibido. Proibido. Então assim, esse cenário já existe. Se ele vai ser aplicado ou não, né, para os defensores da Lava Jato, a gente está bem próximo de saber. Estamos bem próximos de saber. Mas mais uma vez, não foi por falta de aviso. Aí a Sarita fala, ó, a água bateu nos isentões. Valeu a pena atuando em MBL e seus apoiadores inventarem que a manifestação pela reforma da Previdência em maio de 2019 era antidemocrática? E foi a primeira vez que ele falou isso daí. É uma manifestação antidemocrática, querem fechar o Congresso. Será que valeu a pena? Se virou contra vocês, né? Contra o Brasil inteiro, que não faz o L. Aí veio o Maynard. Nossa, o Maynard certa vez escreveu uma nota falando: falta não sei quantas semanas para as eleições e tal, e PPP, e eu vou dedicar todas as minhas... Faltava mais de um ano, quase uns 2 anos, eu acho, ou mais de 2 anos. Não, porque eu vou dedicar todas as minhas colunas a desmascarar Bolsonaro. Aí vou falar e acontecer. É Bolsonaro. Esquece o Lula, é Bolsonaro. Prometeu. Ele não cumpriu porque foi demitido de sua própria empresa, né? Um antagonista. Aí ontem ele estava assim, ó: desista do Brasil e cultive seu jardim. É meu conselho afetuoso neste 7 de setembro. Que conselho é esse, pô? Desista do seu país. Sabe, assim, cara, meu Deus do céu. Que conselho bocó. Que conselho bocó. O Amazonas Azul falou, a pessoa mora na Itália, apoiou o que hoje está governando, né? Ele fez o Hélio Maynard, ele se dedicou a derrubar Bolsonaro, é rico e pede para desistir do Brasil. Nós amamos o Brasil e a sua população, não desistiremos nunca. Rico ou pobre, amar a terra que nasceu e lutar para que seja próspera é questão de honra e dignidade. Eu vejo muita gente até assim, tô cansado, não aguento mais. Lembrem que um dos motes da esquerda, um dos lemas da esquerda, é o punho cerrado para cima, que eles dizem: a luta continua, a luta nunca acaba, nunca. Então você que tá cansado, tira umas férias, mas desistir jamais. A luta continua. E aí vamos continuar nesse âmbito jurídico, mas começando a falar um pouco de agro, algumas coisas ligadas ao verde. Veja como são as coisas. CPI do MST. Base governista aciona o Ministério Público Federal contra Zuco e Salles por ameaça e violação de domicílio. De acordo com a base, né, com os lulistas, a oposição adentrou assentamentos sem autorização.
Eu acho que a turma da direita não considera assentamento, eles consideram invasões. Eu acho que eles entraram nas invasões, né? Mas a turma da esquerda tá... Vocês já entenderam. Neste contexto, os signatários, são os lulistas, pedem que a PGR instaure investigação sobre o tema para que Zuc e Salles sejam atuados por danos morais coletivos. O Boulos, o grande líder, já não sei nem como classificar, né? Porque se não é Globo agora, o Boulos é um cara moderado. Pro Globo, o Boulos é um cara de centro-esquerda. O Boulos, quando entra num prédio que não é dele, é democrático. Quando a turma vai numa suposta invasão, aí tem que acionar a PGR. Essa é a turma que está preocupada com o Brasil, com a União, que não quer politizar as coisas. Aí veja, se tratando de agronegócio. Será que nessa aqui que devia ser a prioridade? Da Gleisi Hoffmann, por exemplo, enquanto presidente do PT? Venda de máquinas agrícolas registra queda de 27,5% em julho. Foram comercializadas 4.099 unidades, uma redução de 8,9% ante julho de 2022. É o agro, hein? E o agro é o setor base da economia brasileira. É a base. Porque o agro produz, aí começa ali no primeiro frete, os postos do agro vão para algum lugar, não necessariamente vai tudo para o supermercado. Tem muita coisa que vai diretamente para a indústria, que processa. Tem coisas que passam por um refino, vai parar até a indústria de cosméticos. Você pega o boi, por exemplo, a quantidade de produtos que são feitos das mais diversas partes, além das carnes que vendem no açougue, no supermercado, é uma indústria gigantesca. E o agro tá tirando o pé do acelerador. Eu acho que isso daqui vai impactar na economia como um todo, que já não tá indo muito bem. Mas segundo a Globo, tá sensacional. Aí veja que interessante também. Passando lá no Twitter, eu vi essa postagem do Aldo Rebelo, falando que o Ministério Público Federal quer demarcar terra indígena na maior reserva de potássio do mundo. Já que ontem era a independência do Brasil, a celebração da nossa independência, será que isso daqui nos ajuda ou nos atrapalha de nos tornarmos realmente independentes? O Brasil ainda é dependente de potássio. Potássio é essencial na produção de fertilizantes. E aí? Será que não seria importante? Gente, essa é uma baita coincidência. Sabe, as maiores reservas de potássio de minérios estão sempre nas terras indígenas. É um negócio assim que eu fico de cara. Sabe, eu fico de cara, mas de cara, sem entender esta sensacional coincidência. Aí, eu fui ver, né? Falei, será que o que o Aldo Rebelo tá falando é verdade ou não? Não vou acreditar nesse cara, só porque ele tá falando, né? Mas na Globo eu não duvido. A Globo não mente. E tá ali, ó. O Ministério Público Federal quer demarcação de terra indígena no Amazonas para barrar a exploração de potássio. O objetivo da terra é para barrar a exploração. Não vai. Segundo o órgão, somente com reconhecimento federal da terra indígena, a empresa Potássio do Brasil vai deixar de explorar o minério na região. Essa questão do potássio. Tem vídeo de Bolsonaro de 2014 falando sobre isso. E tu sabe o que é engraçado? Ao lado de Bolsonaro, quem tá defendendo a exploração é o Omar Aziz. Bolsonaro e Omar Aziz juntos em defesa do potássio brasileiro. 2014. Até hoje não saiu do papel. Até hoje. Tipo, a margem equatorial. Que o Brasil sabe há muito tempo que tem petróleo ali, mas não pode nem pesquisar para realmente saber quanto que tem. Aí eu fui dar uma olhada na nota. A nota, o Aldo Rebelo compartilhou a nota do Brasil 247, mas o Brasil 247 está repercutindo o artigo que o Aldo Rebelo escreveu na Gazeta do Povo. Aí eu fui lá dar uma olhada. E tem informação interessante. Essa terra indígena que querem demarcar para impedir a exploração de potássio. Olha que coisa. A extravagância da portaria reside
em que a nova terra indígena seria demarcada na área onde está localizada uma das maiores e mais promissoras minas de potássio do mundo, com possibilidade de produzir de 2 a 4 milhões de toneladas do minério por ano. A proposta de demarcação não tem origem em uma reivindicação de grupos indígenas. Os índios não reivindicaram. Não. Eles falaram, não, essa terra aqui é minha. Não, não. Quem tomou a iniciativa, olha que voluntariado bonito. A orientação, né, foi do Ministério Público e deste a Justiça e desta FUNAI. Os índios não pediram, mas o Ministério Público Federal achou por bem demarcar a maior reserva de potássio do Brasil. Como a gente pode ter independência nesse país? Como, gente? Ontem eu vi um comentário que eu tenho que pesquisar. Então não tomem como verdade. Mas deixe sugestão. Vocês aí que estão lá sempre no Twitter. Sempre acabo vendo, vez outra. Mas ontem eu vi um cara falando nessa questão de mineração que no Brasil, você seguir todas as leis para você poder comercializar no Brasil, sei lá, até pedra ornamental, mármore, essas coisas, né, para reforma de casa. O cara falou que é mais difícil você seguir essa burocracia do que você seguir a burocracia para exportar. E aí ele dava a entender que isso daí é proposital para manter o Brasil como um agente internacional, né? Na divisão internacional do trabalho, a função do Brasil é fornecer matéria-prima para os países ricos. Ele falou, cara, é muito mais simples seguir a legislação para você poder exportar do que você seguir toda a legislação para você poder vender o produto internamente. Tenho que dar um bisu nisso daí. Acho uma informação que, caso seja verdade, meu Deus do céu. Aí, nas últimas horas, circulou um vídeo bem interessante do Ratinho, onde ele fala, pega o mapa do Brasil. Eu tenho um vídeo aqui. Dá play aqui no vídeo. Deixa o Ratinho falar. O Ratinho tá soltando a bolacha nos zongueiros. Sabe quem está dominando a Amazônia? Não é o governo federal, não é o exército. Quem está dominando a Amazônia, se você pegar, virar o mapa do Brasil, vira o mapa do Brasil para você ver, metade da Amazônia, mais da metade da Amazônia, é ONG, um bando de pilantra. Você vê ONG no Nordeste? Não tem nenhuma. Por que não tem ONG no Nordeste? Não tem onde eles tirar dinheiro, não tem índio para preservar, não tem minério. Agora você vai na Amazônia, é uma ONG para cada índio. A desgraça é ONG da Noruega, é ONG da Alemanha, é ONG daquela porra daquela França, que é um país que não compra nada do Brasil, e não sei por que essa esquerda do cacete fica puxando o saco da França. Essa França não só ferra o Brasil, pô. Só ferra. Fala mal, né? Fala mal, você vai na França, é maltratado. País de bosta, você é maltratado lá. É verdade. E a gente fica nessa... que a França, vai pra puta que pariu a França. É isso que eu penso. Agora, eles não compram nada, não lucram pro Brasil e ficam se metendo na Amazônia, enchendo de ONG da Amazônia. O que tem de ONG da Amazônia? ONG de franceses, da Noruega, da Alemão, da Alemanha, a Inglaterra, que o maior ladrão do mundo foi a Inglaterra, roubou todo o nosso seringal. Eles veio aqui e roubou nossa borracha. Uhum. Pegaram a muda aqui e levaram para o país onde eles dominavam. Os ingleses. 1932. Foi agora, foi em 32 que fizeram isso. Os ingleses. Então, eles estão dominando. Então, quem domina hoje a Amazônia são ONGs e narcotráficos. Não tem. Nós já perdemos a Amazônia. Eu fiquei surpreso com o Ratinho, viu? Sério pra vocês. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, rapaz, o Ratinho tá por dentro até na história das seringueiras. A Inglaterra pegou, levou embora. Levou lá pro sudeste da Ásia, para suas colônias. E aí, antigamente, eles dependiam do Brasil. O Brasil era um exportador, né? Dominava o monopólio da borracha. E aí, depois de um tempo, né? Não, precisa do Brasil. Mas não, temos aqui nas nossas colônias. Gente, pessoal, isso é um absurdo sem tamanho. Mas sem tamanho. Olha, bota a mão na cabeça, bota a mão na consciência e fica se perguntando assim, ó. Rapaz, como é que esses países
Eles literalmente roubaram outros países. Eles não só roubaram, eles maltrataram a população. Fizeram, aconteceram. Se fossem servos, tava até o tratamento pior do que isso. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. E aí aconteceram. E aí nos dias de hoje é essa turma que quer falar de direitos humanos, equidade. Não, você não pode explorar. Não, tem que pagar crédito de carbono. Bicho, é um absurdo. É um absurdo. Falando de independência, o Brasil ter a sua independência de Portugal chancelada, teve que pagar, não lembro se na época foi 2 milhões, mas você vai falar 2 milhões de, sei lá, da moeda de Portugal? Não! Não é porque o Brasil tem que pagar, pegou um empréstimo lá de 2 milhões para pagar em libras esterlinas. Como assim, rapaz? Vai se depender de Portugal, mas tem que dar o dinheiro da Inglaterra. E aí já começa a história do Brasil ter dívida e tome-lhe dívida. A dívida que nunca paga, que só faz crescer e os juros rola e tome-lhe juros. Não tem espaço no orçamento. Se pagar mais juros do que se investe em diversos setores da economia nacional. E a gente não vai para lugar nenhum. Para lugar nenhum. O governo Bolsonaro, pelo menos, diminuiu a dívida pública em relação ao PIB. Um dado factual. E a imprensa não consegue negar isso daí. Absurdo. É literalmente absurdo atrás de absurdo. E aí o Lula tá falando de soberania. Amazônia. O entreguista, um vassalo, tá aí falando de soberania Amazônia. É pra deixar qualquer pessoa com conhecimento maluco da cabeça. Aí veja isso daqui, ó. Ao mesmo tempo eu quero bater palmas e ao mesmo tempo eu tô assim, bicho, se movam, deputados, porque vocês fizeram uma coisa muito boa e que vocês poderiam estar capitalizando perante a população. Divulguem! Divulguem! Isso daqui é mais importante vocês divulgarem do que notícia. Que isso aqui é a atuação parlamentar de vocês. Isso aqui é a imagem, é esfregar na cara, mostrar aqui, ó, olha quem está do lado da população. Nós estamos do lado do Brasil. Não é porque é o governo Lula que não queremos ver o Brasil andar para frente. Meu Deus, isso aqui é sensacional. Olha só, exploração na foz do Amazonas soma 192 apoiadores na Câmara, entre petistas e um Bolsonaro. Os bolsonaristas estão apoiando, mas entre os bolsonaristas tem um Bolsonaro, o único. Não é só porque só tem um Bolsonaro na Câmara, que é o Eduardo Bolsonaro. E tá ali, ó. Chegou à Câmara na terça um requerimento do Lucas Fernandes, que é do União Brasil, junto do Márcio Jean, que é do PCdoB. Olha só. Eduardo Bolsonaro deixou sua diferença de lado em prol do Brasil, da soberania energética brasileira, para assinar um requerimento do PCdoB. Será que o PCdoB faria a mesma coisa se fosse com a direita? Mas quem que para a imprensa é os radicais? É o PCdoB ou são os bolsonaristas? Os Bolsonaro. Ambos do Maranhão para formalizar a criação de uma frente parlamentar em defesa da exploração de petróleo pela Petrobras na foz do rio Amazonas, ou nos termos que o governo escolheu para batizar a empreitada, na margem equatorial. É a margem equatorial, porque ela vai da região do Amapá até o Rio Grande do Norte, próximo da linha do Equador. Próximo, então é uma área gigantesca, gigantesca. Mas eles querem começar ali, próximo do Amapá, por quê? Porque a Guiana já achou. Aí tá ali, ó, as adesões válidas à mobilização recolhidas desde abril somam 192. Tá desde abril. Desde abril estão coletando assinaturas. Precisa de 198. O PL devia assinar em massa, devia capitanear como bandeira do PL. E reúnem desde nomes do PT, como Érica Cocai, Lindenberg, até expoentes do bolsonarismo, como Eduardo Pazuello, Zambelli, Zé Trovão e o próprio Eduardo Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro tem 30 assinaturas mais recentes. Foi o penúltimo a demonstrar apoio. Para que seja transformado numa frente, o grupo precisa de mais 6 assinaturas. Seriam 198 do total. E olha agora. O PL bolsonarista já são 37 apoiadores. Do PT, 14. 14. Quem é que quer ver o Brasil sair do papel? Quem é que quer ver uma Petrobras grande, autossuficiente, gasolina barata? É o PT? Tá desde abril.
Um requerimento apresentado pelos partidos da base do Lula. Mas o PT sequer assina. Porque o PT não é a favor disso. O PT não é a favor disso. O PT não é a favor disso. Olha quem tá nos maiores... Né, o maior volume. União Brasil, 42. PP com 20. MDB com 19. Republicano 17. PSD com 13. Aí vem o PL. O PL tá em segundo lugar com o maior número de assinaturas. É quem tá puxando. Podiam estar vendendo pro Brasil. Olha o que nós estamos fazendo. Nós defendemos o Brasil. Vocês não. Vocês são do quanto pior melhor. Vocês trabalharam contra o Brasil durante 4 anos para derrubar o Bolsonaro. A gente tá trabalhando, continuamos aos trancos e barrancos, mesmo sendo perseguidos, para tirar o Brasil do papel, né? Tirar os projetos do papel. Divulguem, deputados. Divulguem, mostrem para a população. Isso aqui é importantíssimo. Isso daqui vai gerar riqueza para o país, riqueza para regiões que são pobres. Ainda que o PT atrapalhe, ainda que o PT faça a petezice, que eles sabem fazer muito bem, se tratando mais de Petrobras, obras, a população vai ganhar alguma coisa com isso. Isso aqui tem que ser divulgado. Isso é bacana. Isso é importante. Isso é estruturante. Vamos estrutural do Brasil. Deputados deviam explorar isso daí. E muito. Já que eu tô falando de Bolsonaro, eu vou deixar falar do Dilma, do Biden depois, porque tem algumas coisas. Vou falar de Bolsonaro logo. Vou falar de Bolsonaro porque tem algumas coisas. Já tô falando dele. E vejam só. No final, o tema do Biden e o Lula tinha uma cena que envolve narrativa. E aí eu ia conectar com isso daqui. Dia 6, completou 6 anos desde o episódio Adélio, e a turma da esquerda segue publicando fake news atrás de fake news. Tá aí mas Bolsonaro não foi assim, querendo mentir, fazendo lá uma coisinha que não tem nada a ver com o funcionamento do corpo humano, né? Um saco plástico. Um absurdo, gente. Queria ver se fosse contra a esquerda. Aí, tá... A Procuradoria em Defesa da Democracia da AGU já tinha logo atrás dele. Mas, menos mal agora, nós temos o Twitter, né? Com o X, agora é X na plataforma, para dar um fact-checking. Porque as empresas de fact-checking fecham os olhos para isso daí. Eu trouxe aqui essa postagem até para facilitar para vocês. Se vocês quiserem saber como ver todas as postagens que estão recebendo checagem. Não é reportagem, é os tweets, na verdade. Notas úteis, que é o perfil oficial do Notas Úteis da Comunidade, é um perfil oficial do Twitter. Toda postagem que ganha uma verificação para ali no Notas Úteis da Comunidade. Todas. Ganhou é automaticamente, né? É uma conta automatizada. Então, se vocês quiserem acompanhar de perto, eu sempre acompanho para ver, né? Quem que tá mentindo, quem foi pego na mentira. A Veja tava lá, ó. Nicolas Ferreira é hostilizado na Bienal do Livro. A matéria da revista Veja desmentida pelo próprio alvo da reportagem, que mostra em vídeo que foi bem recepcionado da Bienal do Livro. Inclusive teve fila em busca de autógrafo. Mas vamos lá. No dia de ontem, graças a Deus, o Max, você lembra do Max? Segurança de Bolsonaro, foi solto. Tá de tornozeleira? Tá, mas graças a Deus tá solto. Glória a Deus, Deus abençoe ele, que finalmente agora comece a poder retomar sua vida. Eu sei que o Max tem 2 filhos e os 2 filhos especiais. Ficar longe deve ser barra pesada. Então, graças a Deus, ontem, 7 de setembro, notícia boa, né? A decisão acho que foi tomada no dia 6 e ontem que foi liberado, né? Então, bem simbólico. Deus abençoe, ministro. Que Jesus toque o coração do Senhor mais vezes. Sabe? Que esse espírito toque o coração do Senhor. Mas vai continuando. Ainda sobre a prefeitura, estamos comentando muitos últimos dias, Valdemar segue aprontando. Aí veja, depois daquele evento que o Nunes mandou muito mal, como é que ele vai no evento? O cara pergunta abertamente, e aí Bolsonaro, hein? Não, sou independentão. Na frente de todo mundo. A única pergunta que ele não podia errar, ele manda essa. Aí não dá, né, prefeito? Não dá, né? Ficar aí igual sabonete. Mas tá ali, ó. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem dito a seus auxiliares que sua reação ao ser perguntado sobre Bolsonaro nesta quarta tem sido mal interpretada, né? Ele quer sim apoio de Bolsonaro, não, me expressei mal, que isso, que aquilo outro. Tá meio sentido. Só que a turma do Valdemar já entrou em campo. Eu vi a manchete, no primeiro momento até achei, falei, será que estão em prol de Bolsonaro?
Mas você vai ler a matéria e você vê, não. É só o Valdemar, né, dando uma despertão. Após prefeito negar proximidade com o ex-presidente, PL pressiona Nunes a abraçar Bolsonaro em São Paulo. Falei, poxa, será, velho? Será que Valdemar finalmente vai entrar em campo em busca de espaço para Bolsonaro? Será? Não. Valdemar, que não é besta, que o espaço é para ele agora. Agora ele vai entrar em campo mais para pedir mais espaço para ele. Não é bobo não, viu? Tá ali, ó. O PL também reclama do espaço que ocupa hoje na gestão de Nunes, considerado insuficiente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Aí você vai ler o resto da nota falando, né? União contra a esquerda. Embora o fogo amigo cause desgastes para a campanha de Ricardo Nunes, integrantes do PL garantem ser pouco provável que Valdemar não apoie o prefeito 24. Tá, beleza. E Bolsonaro? Bolsonaro vai apoiar? Bolsonaro vai apoiar? Eu não quero saber de Valdemar. Quero saber de Bolsonaro. Vai ou não vai apoiar? Segundo o vereador Isaac Félix, presidente municipal do PL na capital paulista, o barco continua remando para Nunes. O prefeito gosta de Bolsonaro. Acho que é importante o apoio dele, mas ele é MDB. Não significa que vai ficar colado no Bolsonaro. Temos que unir o centro e a direita para derrotar a extrema esquerda. Essa é a visão do PL. Nesta união, Bolsonaro está dentro. Isaac Félix, desde quando o Bolsonaro te deu uma procuração para falar o nome dele? Pelo que eu saiba, de bolsonarista não tem nada, né? Já tava no partido quando o Bolsonaro chegou. Quem te deu procuração pra tu falar que o Bolsonaro tá dentro? Ninguém, né? Foi o Duda Lima que pediu. Eu correria dele. É o que todo mundo diz em São Paulo. Correria do Duda Lima. Marqueteiro do prefeito. Inclusive é a tônica que o prefeito vem adotando, né? Não, temos que nos unir contra o mal maior, que é o Boulos. Quem diz, inclusive, é o próprio Metrópolis. Tá ali, ó. Em crise com o bolsonarismo, Nunes prega voto útil contra Boulos em 24. Nunes busca aglutinar votos de eleitores, que temem eleição de Boulos em meio a desembarque de aliados bolsonaristas. Esse Isaac Félix tá demais. A turma do Valdemar tá imparável. Tá imparável. A aproximação, porém, azedou na última semana. Aliados de Bolsonaro esperavam de Nunes que esse apoio se desse em uma relação de duas vias, com a abertura da prefeitura para a nomeação de indicados pelo ex-presidente para cargos na gestão, o que não ocorreu. O movimento de Valdemar, presidente do PL, de buscar um candidato não bolsonarista para indicar ao posto de vice para Nunes, ampliou o distanciamento. O Valdemar foi atrás da Marta Suplicy. Publicamente, Nunes minimiza, né? Na quinta, ele afirmou que não tem proximidade com o Bolsonaro, mas espera criar. Mas eu quero criar, falou ontem na Independência. Motivos para se afastar, foi o que eu disse para vocês. A hesitação de Nunes em assumir uma aproximação clara se deve à avaliação de seus aliados mais próximos. O grupo se baseia numa pesquisa interna, feita no começo do ano, que revelou a proximidade com o ex-presidente pode fazer o prefeito perder mais votos do que ganhar. Foi a pesquisa que o Duda Lima pediu junto ao Murilo da Paraná Pesquisas, chancelada pelo Valdemar, e saíram contando para todo mundo de São Paulo, igual linguarudos, que Bolsonaro traz 2 votos, mas Nunes perde 3. Vocês contam pra todo mundo, velho. Aí não dá, cara. Não dá. Parem. O secretariado de Nunes tem resistência ideológica às bandeiras políticas defendidas pelo ex-presidente. É a única verdade que existe. A única verdade que existe nessa relação toda é essa aí. Nunes não quer seguir uma trilha à direita. Quer manter realmente o secretariado de centro ou esquerda. Só não pode ser de direita. A direita não pode existir. Não pode existir. Eu acho. Né, baseado em algumas coisas, eu acho que Bolsonaro não vê problema numa junção de forças. Agora tem que ser uma junção de forças, né? Vamos aqui. Ou tu abre um espaço aqui, eu cedo um pouquinho aqui e beleza, a vida que segue. Eu não quero mandar na prefeitura, né? Porque Bolsonaro não é o prefeito de Bolsonaro. Mas Bolsonaro quer ter um vice, umas secretarias. Agora não tem nada, não tem espaço para nada, não apoia nada. Até porque também, aí sim a gente vai ter os vereadores. Você tem um prefeito já fazendo agenda, levando vereador junto para conseguir uns votos. É bacana. Mas e aí? Cadê o Valdemar para entrar em campo? Para lutar por Bolsonaro? Inclusive outras pessoas. E aí, para encerrar o vídeo, tá passando no Twitter.
Eu vi essa postagem aqui da Tsuki, eu achei bem pertinente, que eu tendo a concordar com ela. O Braga Neto postou um vídeo do PL, todo bem feito, para divulgar o PL, e o Duda Lima trabalha como nunca, ele e o Valdemar. Já para divulgar Bolsonaro, meu Deus do céu. Gente, aquela agenda em Barretos que o Bolsonaro foi, um monte de gente. Cadê os profissionais da comunicação do PL? Pra fazer lá uns vídeos bacana, botar pra rodar. Não tem. Não, tô muito ocupado fazendo outras coisas. Tá cuidando do prefeito. Aí tá ali, ó. O Braga Neto posta, hoje 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Celebramos a liberdade que nossos antepassados conquistaram, também a bravura. Celebramos também nossa união em torno de valores conservadores e reafirmamos nosso compromisso com a nação forte, justa e soberana. E aí, em determinado momento, o vídeo lá falando dos valores, fala: se você concorda com esses valores, você pensa como PL. Não. E aí eu concordo com a Tsuki, ela fala assim, ó: com todo respeito, senhor Braga Neto, eu não penso como PL. Eu penso como Bolsonaro. Eu não estou unido ao PL. Eu aturo o PL por causa de Bolsonaro. Não fomos nós que fizemos o PL, um dos maiores partidos. Foi Bolsonaro. É porque do vídeo depois ele fala, né? É por isso. E é por isso que o povo transformou o PL no maior partido. Não foi o povo. Foi o Bolsonaro. Se Bolsonaro fosse para outro partido, a gente ia votar no partido que Bolsonaro foi. Então, assim, a cara de pau de Valdemar e Duda Lima tá um ponto tão grande que eles usaram o 7 de setembro para tentar sequestrar os louros de Bolsonaro. Até onde vai a cara de pau desses dois senhores? Até onde vai? Ou Valdemar não sabia, ou ele é o pobre coitado, né? A comunicação tá agindo, ele foi pego de surpresa. A gente não tem uma defesa, não tem uma agenda planetária, tem nada. O cara parece que mantém Bolsonaro ali só pra quando chegar as eleições, pegar os prefeitos dele, botar Bolsonaro perto, bate na sua aí. Olha a campanha aqui, pronto, acabou. É só isso que ele quer. Mas vai lá, Bolsonaro, é só bater foto. Não é pra ter espaço, não é pra avançar com a sua agenda, é só pra gente ter um partido grande. Confia, hashtag confia, vamos eleger um monte de do paredão, que é o típico deputado que o Valdemar gosta. Tá ruim, velho. A coisa tá ruim. E eu acho que tem que seguir botando a pressãozinha. Que tem tempo pra eleição. E se deixar o Valdemar solto, ixi, vai aprontar. Como já tá aprontando. Eu vou ficar batendo nessa tecla. É muito fácil pro Valdemar, se ele quiser resolver, ele via público, falar, pô. Primeiro, o Valdemar ele pode vir a público e explicar o seguinte: Valdemar, explique para as pessoas o que é um radical. Já que você não quer os radicais, e eles estão no seu partido, explique o que é um radical. O que é que ele defende? O que são e quem são esses radicais dentro do partido? Começa por aí, seja homem. Homem, mostra, isso é radicalismo. Eu tô contra por causa disso. Por isso que eu não apoio essas pessoas para a posição XYZ. Beleza. Começa a jogar limpo. Depois, se o PL vai realmente seguir a direita, explica. Não em termos genéricos, essa é a agenda do partido, é pra cá que a gente vai caminhar. E vai colocando as coisas claras. Ficar nessa coisa genérica, e assim, não tem por que não falar disso. Você não vai estar atacando ninguém, você não vai estar atacando o Lula, você está falando do partido, você está falando de agenda. Você só não vai falar se você não tiver uma, que é aí que é o problema. Quem não tem o que falar. Tá? Pelo um projeto de poder, mas não por uma agenda, não por um Brasil. E é a percepção, pelo menos, que eu venho tendo. A direita vai seguir apoiando vocês enquanto o Bolsonaro estiver lá, tiver uns candidatos lá, mas é isso daí, né? O PL segue num cenário que tem uma avenida gigante, né? Tem uma onda gigante para surfar, mas não surfa porque tem outras prioridades. Pelo menos é como eu vejo as coisas, você pode discordar, e vida que segue também. A gente não precisa concordar em tudo. Eu quero ver uma direita que tenha valores similares ao meu e uma agenda a favor do Brasil crescer. Não o PL do Valdemar. Meu compromisso é com o Bolsonaro e com o Brasil, não é com o Valdemar. Fico por aqui, vou mandar o vídeo do Ratinho, vou mandar o vídeo da da Amanda Klein falando que não tinha ninguém. E se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um pay na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, e compartilha esse vídeo. Espero te ver aqui amanhã, porque eu vou estar. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!